Essa semana nós vamos estudar Mateus capítulo número 6, a partir do versículo de número 1. E nós vamos ver até o versículo de número 18, ok? Mateus 6, a partir do verso 1 diz assim, olha: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu Pai em secreto, que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam o que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade, um dia, de participar de um programa de rádio, né? Eu fui participar desse programa de rádio, e no programa de rádio tinha um rapaz conduzindo, e eu estava lá como convidado, e esse mesmo rapaz que conduzia, e havia mais um outro rapaz na mesa de som, né? Estava controlando ali o volume, as coisas. Ele soltava música naquele programa. E aí, a gente começou a entrevista, começou a participação ali no programa, e eu não lembro o assunto hoje, nós começamos a conversar ali no ar, tal, e as pessoas mandavam mensagem, ele deu o número do WhatsApp lá da rádio, as pessoas mandavam mensagem e tal, e de repente terminou um primeiro bloco, né, do programa, e aí entra uma música, e começou a tocar uma música, e é aquele momento em que você dá uma relaxada, né, dá uma descansada ali durante aquela música para o próximo bloco do programa. E aí a música começou e eu comecei a conversar com os dois rapazes ali e tal. E aí de repente o rapaz que estava na mesa de som, ele fez uma cara de susto, assim, ele regalou dois olhos desse tamanho assim. Aí a gente falou: o que foi? E ele estava com o celular na mão, assim, ele falou: não é que mandaram uma mensagem aqui que eu esqueci de mutar, de colocar no mute o microfone de vocês, e eles estão ouvindo toda a conversa nossa aqui. Na hora que, né, eu fiquei sabendo que tudo que a gente estava conversando ali, as pessoas estavam ouvindo na rádio, a gente colocou a mão na boca assim, e lógico, instantaneamente a gente começou a pensar sobre o que a gente falou. Falei mal de alguém? O que a gente falou nesses últimos minutos que estava todo mundo ouvindo? O que eu quero dizer para você com isso? Existe algo que acontece quando nós estamos sendo observados. No momento em que eu sei que o microfone está aberto e que tem um grupo de pessoas me ouvindo, eu tenho uma postura.
eu falo algumas coisas, eu ajo de algumas maneiras. Se tivesse hoje uma câmera virada para você aqui, provavelmente você não cutucaria o nariz, não é verdade? Provavelmente você se arrumaria, você não bocejaria, ficaria preocupado em não dormir. Por quê? Porque estão te observando. Agora, quem é você quando o microfone não está ligado? Quem é você quando não tem nenhuma câmera? Ou quem é você quando não tem ninguém por perto? O que é enfatizado aqui nessa primeira parte do capítulo 6, no Sermão do Monte, é o que acontece na nossa vida secreta. O que acontece na nossa vida secreta? Sabe, o que eu queria mostrar para vocês é que a cultura do reino de Deus não tem o seu foco principal o exterior. Ela tem o seu foco principal o interior. A cultura do reino de Deus não nos avalia, não revela quem nós somos com aquilo que a gente manifesta em público, mas ela revela quem nós somos com aquilo que somos no secreto. Eu vi uma frase muito legal uma vez no Instagram, você não é o que você posta no Instagram, você é o que você esconde no WhatsApp. Porque no Instagram tem filtro, no Instagram nós postamos a melhor foto, da melhor maneira, de uma forma mais de cima, que dá uma emagrecida, entendeu? Não é verdade? Então aquilo não somos nós. Nós somos quem nós somos quando ninguém está olhando. O que você faz quando ninguém está olhando e ninguém vai ficar sabendo? O que você faz na sua vida secreta? Então, essa primeira parte do capítulo 6, ele vai falar sobre esse aspecto do reino de Deus. É interessante ele dizer assim, olha o verso de número 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto. Então repare que ele vê em secreto. Não se preocupe que eu sei que aqui, nesse momento, com 400 olhos ou 800 olhos, porque cada um tem 2 aqui, com esses 800 olhos, eu não sou totalmente eu. Não sou totalmente eu. Mas Deus vê em secreto. Ele sabe quem nós verdadeiramente somos. Agora, a pergunta é, por que a cultura do reino de Deus é assim? Por que Deus vê em secreto? Por que os filhos, por que ele fala, dê esmola em secreto, ore em secreto, jejue em secreto? Por que ele nos pede essa vida em secreto? Primeiro motivo dessa cultura do secreto é que o foco dos filhos de Deus está totalmente na glória de Deus. O foco dos filhos de Deus está totalmente na glória de Deus, enquanto o foco da religião está na minha imagem. A religião diz que eu preciso me comportar de forma correta para que os outros me respeitem. Agora, o Evangelho diz que eu preciso me portar da forma correta para eu representar o meu Pai e glorificar o nome dEle. Então, não importa se eu estou sendo observado ou não, porque o foco não é a minha imagem, mas é a glória do meu Pai. Então entenda, olha o que ele diz nessa oração tão conhecida nossa, não é verdade? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Tem como a gente deixar o nome de Deus mais santo, de alguma forma? Sim ou não? Dá para fazer alguma coisa para o nome de Deus ficar mais santo do que já é? Não. Então isso aqui ele não está falando que você vai fazer o nome de Deus ficar mais santo. Ele já é o máximo de santo possível. Qual é o pedido que ele nos ensina a fazer nessa oração? Ele está dizendo, Pai nosso que estás nos céus, me ajuda a viver de tal forma que todos saibam quão santo é o seu nome. O compromisso dos filhos é em glorificar
o Pai, em divulgar a glória do Pai, em divulgar quão maravilhoso é o Pai. Então não importa se eles estão em secreto ou se eles estão em público, eles são exatamente a mesma pessoa, porque quem eles são? Filhos do Deus Altíssimo, que entenderam que estão aqui para representar o Pai. Você já parou a pensar, por que no momento em que você entregou sua vida para Cristo, Ele não levou você embora? Por que tipo assim, a gente não faz o apelo no final? Quem gostaria de aceitar Jesus? Quem levantasse a mão já morria, pum, pronto, salvo na hora. Não tem perigo de desviar, não tem perigo de nada, salvo. Mas por que mesmo tendo nascido de novo, nos dado vida eterna, a gente compreendeu quem é Deus, para que você está aqui ainda? Para que você foi salvo? Para quê? E a resposta é essa: para espalhar a reputação de Deus do planeta Terra. Você ainda está aqui porque você é um representante do Pai em Bragança Paulista. Você é um representante do Pai na USF, na FESB, na FAAT. Você é um representante do Pai na empresa que você está trabalhando. Quando você entra lá, eles precisam ver o Pai. É por isso que nós não mudamos no público ou no secreto, porque o foco não é a minha reputação. Por que eu me porto de certa maneira quando estou em público? Porque a minha preocupação é com a minha reputação. Agora, quando eu entendo que eu estou aqui não para que gostem de mim, mas eu estou aqui para que amem a Deus, tudo muda. Tudo muda completamente, porque o meu foco é a glória do meu Pai. Agora, segundo motivo porque ele te incentiva, ou ele diz que tem que ser no secreto, todas essas ações, é porque para os filhos, essas ações fluem naturalmente. Sabe por que é no secreto? Porque essas ações de ajudar o necessitado, de orar, ter um relacionamento com o Pai, de jejuar, que é me abster de alguma coisa para estar mais sensível à voz do Pai, todas essas ações fluem naturalmente de quem nós somos. Eu quero reforçar o que eu disse nas 2 semanas anteriores. O Sermão do Monte não é sobre algo que você tem que se tornar. O Sermão do Monte é sobre a sua identidade em Cristo. É quem você é como filho. E para o filho, essas ações fluem de forma natural. Por exemplo, eu e a Val, nós levamos as crianças num show de cachorrinhos e gatos e ratos lá. Então era um teatro assim, e aí tinha uma apresentação dos animais. Então começava lá o show, saía um cachorrinho andando com 2 patas assim, ó, andando com 2 patas, aí com a boca ele abria uma porta assim, ó, e entrava na porta. Quando ele entrava, meu irmão, o público e ao delírio, o cachorrinho andando e abrindo uma porta. Aí ele vinha, e ele subia no carro assim, colocava as patinhas no volante, e aí começava a andar assim. O carro andava e ele ficava fingindo que ele estava dirigindo e tal, e tinha toda uma apresentação lá. E as pessoas pagam caro para ver essa apresentação, elas aplaudem, saem satisfeitas depois de ver os cachorrinhos fazendo aquelas coisas. É um show. Qual que é o show? O cachorrinho andar em 2 patas. E o cachorrinho abrir uma porta e entrar pela porta. Isso é um show. E pessoas se juntam para ver isso. Agora eu te pergunto, se alguém num teatro colocasse um rapaz de 25 anos, saindo de uma porta, andando em duas pernas assim, abrisse uma porta e entrasse, alguém ia aplaudir? Por que não? Quem pagaria caro para ver? Um jovem de 25 anos andando nas 2 patas traseiras aqui. E abrindo uma porta e entrando. Ou ele sentado no carro com as 2 mãozinhas no volante assim, ó. Quem pagaria para ver? Por quê? Por que não fazem um show disso? Porque aquilo que é natural meu de fazer, eu não armo um show. Eu só armo um show, e olha a expressão que Jesus usa: eu só toco trombeta
quando é um esforço enorme para eu fazer aquilo, não é natural meu. Por que que os hipócritas, eles tocavam trombeta quando estavam dando esmola? Porque para eles era contra a natureza deles. Eles estavam dando com todo esforço, e se eu vou pôr tanto esforço nisso, pelo menos alguém tem que ver. Pelo menos, o que é o hipócrita? O que é, gente, a religião? A religião é a gente, ainda sendo cachorro, tentando aprender a se comportar como humano. E aí quando a gente se comporta como humano, de forma externa, a gente quer que todo mundo veja, porque foi tão extraordinário. Por que para os filhos isso é feito no secreto? Porque é natural para a gente fazer isso. A gente não entende como nada extraordinário ajudar um necessitado. É da nossa natureza. Nós nascemos de Deus. E Deus é amor. Então quando a gente age com amor, é o natural. E quando é natural, a gente não conta para ninguém. Alguém já contou para alguém? Nossa, você não sabe o que eu fiz essa semana? Andei. Não sabe o que eu fiz essa semana? Fiz xixi. Foi extraordinário. Sabe o que eu fiz essa semana? Almocei. Tudo isso é natural para a gente. Então nós fazemos isso em secreto. Nós fazemos isso de forma natural. É isso que Jesus está dizendo quando ele disse assim: quando você der esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Ele está dizendo que isso se torne um modo automático da sua vida. O que é isso, a mão direita não saber o que a esquerda está fazendo? É como dirigir, por exemplo. Quando você já dirige há algum tempo, há alguns anos, você não percebe o que você está fazendo, você não percebe que você trocou de marcha, você não percebe que está uma mão no volante, a outra no câmbio, e você nem percebe, a direita não sabe o que a esquerda está fazendo, porque é automático seu, porque é a sua natureza fazer isso. Para os filhos de Deus, o que está escrito aqui é o natural da nossa nova identidade em Jesus. Eu estava ouvindo um podcast do Craig Groeschel, e ele disse algo muito interessante. Ele falou assim, o título do podcast era Como identificar líderes em potencial. Como identificar líderes em potencial. E ele falava exatamente isso. Ele dizia assim, olha, alguém que se gaba, que fala muito das suas habilidades, não é um líder em potencial. Alguém que fala muito de quão bom ele é em alguma coisa, não é um líder em potencial. Por quê? Porque quem é bom verdadeiramente, ele nem sabe que é bom, de tão fácil que é para ele fazer aquelas coisas. Para ele é tão natural fazer o que ele é bom, que ele nem lembra-se de se gabar daquilo, porque na cabeça dele aquilo nem foi um esforço dele. Quando dar esmola nem for mais um esforço nosso, significa que faz parte da nossa identidade. Por que é em secreto? Porque flui naturalmente de quem nós somos. Agora, o que complica aqui é você, na mensagem até aqui, entender que eu estou dizendo para você assim, então agora vamos agir de forma natural. Quem já ouviu isso? Haja de forma natural. Parece ser mais falso ainda quando alguém fala isso para você, né? O que é agir de forma natural? Como é que eu me porto diante dessa pessoa que vai chegar? Não, haja de forma natural. Então eu tiro a camisa, faço o quê? O que é agir de forma natural? Essa frase não funciona. Porque se eu falar para você, dê esmola de forma natural, se eu falar para você, ore de forma natural, se eu falar para você, jejue de forma natural, você vai falar, Douglas, não é natural para mim. Gente, você tem uma noção, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas orar é mais difícil que pregar. Eu digo para você com toda a certeza, pregar 1 hora é muito mais fácil do que orar 1 hora. Talvez você está falando, não, Douglas, imagina, se me der um microfone eu desmaio na hora. Sabia que o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade? Só perde para morrer. E tem gente que ainda coloca em primeiro, tipo, prefiro morrer do que falar em público. Me mata, Senhor. Mas não quero uma oportunidade. Mas, gente, pregar, isso aqui que eu estou fazendo, é mais fácil do que orar.
Por exemplo, eu já tive várias vezes que eu preguei mal. E talvez você estava na audiência num dia desses. Que eu não fui bem e que eu me baguncei aqui nas minhas anotações, eu esqueci de falar alguma coisa. Mas nunca eu pregando, eu esqueci que estava pregando. Nunca eu falei, nossa, sentei no chão aqui, nossa, estou pregando, verdade. Pô, gente, desculpa, esqueci. Agora, quantas vezes você orando, você esqueceu que estava orando? Porque passou uma mosca. Porque tocaram a campainha. Porque seu celular tremeu a 1 quilômetro de distância, mas ele é conectado com o seu baço. E você sabe que ele tremeu. Quantas vezes você estava orando e no meio da oração você esqueceu que estava orando? Porque orar, gente, é mais difícil que pregar. Então, se eu falar para vocês aqui hoje, então, gente, vamos agir de forma natural. Se nós focarmos nesses comportamentos, a gente nunca vai agir de forma natural. Então, para que isso flua de forma natural, nós vamos ter que focar em algo mais profundo que o nosso comportamento. Nós vamos ter que focar nessa noite na nossa identidade. O que nós precisamos conversar hoje aqui não é sobre esses comportamentos, porque esses comportamentos são naturais para quem entendeu a sua identidade em Cristo. Então nós vamos ter que falar de identidade hoje aqui. Vamos ter que reforçar quem você é hoje aqui. E para entender quem você é, a primeira grande crise sobre identidade é se você achar que identidade é quem você é. Presta atenção. A crise sobre identidade começa se você pensar que identidade é quem você é. Se você pensar que entender sua identidade é um exercício de autodescoberta. Aí começa a grande crise. Nós estamos vivendo uma crise de identidade na nossa geração. Por quê? Porque um sofisma entrou no coração da nossa geração, de que identidade é quem eu sou. Então, eu começo de várias maneiras procurar mecanismos para descobrir quem eu sou. Quantas vezes você já ouviu que você precisa se conhecer mais? E a psicologia está aí como uma ferramenta para isso, e o coaching está aí para uma ferramenta para isso. Para quê? Para você fazer um mergulho para dentro de você, para você descobrir quem é você. O que aconteceu? Há muitos anos atrás, você sabe que o mundo começou no Oriente. O mundo começou do outro lado do mundo, não no Ocidente, onde nós estamos. O mundo começou no Oriente. E o Oriente, até hoje, é extremamente patriarcal. O Oriente, ele é extremamente familiar. Então, por exemplo, lá no Oriente Médio, ou no Oriente como Japão, China, Coreia, as pessoas entendem que elas são o que a família mandar elas ser. Então a pessoa não simplesmente acorda e fala assim, poxa, eu estou entendendo que eu nasci para ser médico. Se o seu pai é agricultor, se a sua família é de agricultor, você não vai ser médico, porque você é o que a família falou que você é. Então a pessoa, ela não tinha muita escolha, ela não tinha uma identidade dela, ela tinha uma identidade grupal, mas não de forma individual. Com a Bíblia, com o Evangelho, a Bíblia e o Evangelho formou o Ocidente. Os países do Ocidente, a Europa, a América, foram formados pelas Escrituras. Porque qual foi o entendimento? Cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Cada pessoa carrega uma parte da revelação de quem Deus é. Então você é único. E Deus tem um plano específico para você. Então o Ocidente foi construído sobre essa base da soberania de Deus e da imagem de Deus em nós. Então, se Deus é um Deus criador, nós somos seres criativos. E nós temos algo específico que nós vamos ser. Nós temos uma identidade pessoal. Cada um aqui. E não é porque a sua família é alguma coisa que você tem que ser também. Deus tem um plano específico para você. Foi isso que formou o Ocidente. Mas o que nós estamos vivendo agora? Que, gente, aguardem os próximos anos, vai ser um caos. Porque a base do entendimento do Ocidente era essa, que Deus tem um plano para cada ser humano. Só que o Ocidente está se tornando ateu.
Nós estamos sentados em um galho e estamos serrando ele, um galho chamado Deus, e nós vamos cair. Porque a ênfase do Ocidente é que você descubra quem é você, que você descubra qual é a sua identidade. Só que eles estão tirando Deus da jogada e colocando o seu coração no lugar. E a ênfase agora é, você precisa saber quem você é, e a resposta de quem você é está no seu coração. Mas, meu irmão, enganoso é o seu coração. Ele vai levar nós para o buraco, meu irmão. Porque o nosso coração é enganoso. E se consultar com alguém que é enganoso, é morte na certa. É uma vida toda errada na certa. Quantas vezes você fez algo que seu coração mandou e você bateu a cara e estourou a cara inteira? Não precisa levantar a mão. Enganoso é o nosso coração. Então substituir Deus pelo seu coração é a pior coisa que você poderia fazer. Então entenda, identidade não é quem você é. Então não adianta você sair daqui numa uma jornada de autodescoberta que você só vai se enganar. O que é identidade então, Douglas? É só você olhar a etimologia da palavra. É idem. O que é idem? Igual. Então identidade é igual a quem você é. Então identidade não é eu descobrir quem eu sou. Identidade é eu descobrir igual a quem eu sou. Portanto, descobrir sua identidade não é se descobrir. Descobrir sua identidade é descobrir quem é seu pai. Olha a solução que Jesus dá para todos esses textos. Em todos ele fala, mas você vai ser recompensado pelo seu Pai. E quando você orar, fale, entre em secreto, porque o seu Pai vem em secreto. E quando orarem, orem assim: Pai nosso. Quando que você vai compreender sua identidade? Quando você compreender quem é seu pai. Porque quando você entender quem é seu pai, você vai entender igual a quem você é. Cara, quando você descobrir quem é o seu pai, você vai descobrir qual é a sua natureza e a sua identidade. Então para de fazer essa jornada para dentro de você, para saber quem você é, e começa uma jornada para dentro de Deus, para saber quem Ele é. E quando você descobrir quem Ele é, você vai descobrir quem é você. Porque você foi definido, criado, sonhado, planejado, predestinado por Ele. Todos os seus dias foram escritos num livro por Ele. Você foi sonhado por Ele. Então nós estamos aqui para quê? Para conhecer esse Pai. É esse Pai que nós queremos conhecer. A base da vida cristã é a paternidade de Deus. É por isso que essa oração que Jesus nos ensina começa dizendo: Pai nosso. Por exemplo, Deus é rei. Mas a base do entendimento cristão não é rei nosso. Deus é Senhor, mas a base do entendimento cristão não é Senhor nosso. O que ele está dizendo é, todas essas características de Deus só fazem sentido se a base do meu relacionamento com Ele for Pai. Diga comigo, Pai. Então você começa dizendo, Pai nosso. Pai nosso. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas a principal característica que sustenta todas as outras é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é a base de toda a nossa vida em Deus. Então nós precisamos fazer um mergulho na paternidade de Deus. Se você crer nessa primeira frase da oração do Pai Nosso, sua vida vai ser completamente transformada. Se você viver a partir da paternidade de Deus, eu te garanto, sua vida vai ser completamente mudada. Porque os problemas da nossa vida é não crer que Deus é o nosso Pai. Por que andamos ansiosos, gente? Por que andamos ansiosos por causa de boleto?
Porque não cremos que Deus é o nosso Pai. O dono do ouro e da prata é o seu Pai. Nós não cremos. Por que nos achamos melhores do que os outros? Porque não cremos que Ele é Pai do outro. Que é Pai nosso. Por que entramos em depressão? Por que entristecemos com facilidade? Por que achamos que as situações são injustas? Porque não cremos num Pai bom, soberano, que cantamos aqui e que nos ama de uma forma profunda e que nos escolheu e nos adotou e que não vai nos abandonar. Não cremos nessa paternidade, porque se vivermos a partir dessa paternidade, tudo muda na nossa vida. O que seria acordar sabendo que o Criador do universo é seu pai? É o seu papai, cara. Você foi adotado por ele. Tudo mudaria se esse entendimento for renovado na nossa vida. Sabe, como é que eu sei se eu tenho um relacionamento de pai e filho com Deus? O Saulo, um grande amigo nosso lá de Salvador, que faz aquela série comigo lá no YouTube, Você Entendeu Errado, ele me contou uma ilustração muito legal. Ele falou assim, que ele é advogado, então ele sempre conta umas ilustrações para mim relacionadas ao direito. Ele falou assim, imagina que você está em casa e de repente um ladrão invade sua casa, um cara invade sua casa, e aí seu pai tem escondido lá na sua casa, lá na sua casa, né, que você mora com seu pai, tem escondido lá uma arma. E aí você pega a arma e o ladrão está lá, e quando ele aparece na sala, você dá um tiro nele. E aí o cara cai morto, porque você é bom de pontaria. E aí o cara cai morto, e quando você vai olhar o cara, ele não estava armado. Ou seja, você atirou em alguém que estava desarmado. E aí na hora você pega o seu celular e você liga para um amigo seu que é advogado. E você começa a perguntar para ele, cara, você não sabe o que aconteceu, entrou um cara aqui, ele estava desarmado e eu não sabia, eu atirei nele, ele morreu, está aqui na minha sala. O que eu faço com esse corpo aqui para eu não ser preso? De que forma eu ligo para a polícia? Ou o que eu posso fazer para que as consequências não sejam terríveis disso que eu fiz? Então você na hora procura alguém para saber como minimizar as consequências daquele ato. Aí ele falou assim, agora imagina uma outra situação. Imagina que você está em casa e você decidiu pegar essa arma antiga do seu pai. E aí você está lá limpando ela e olhando, tal. E de repente seu pai aparece na sala e você assusta e atira sem querer e a bala mata o seu pai. A pergunta que o Saulo fez para mim é, você ligaria para algum amigo advogado para saber o que fazer com o corpo do seu pai? Ou você simplesmente ajoelharia perto daquele corpo e choraria amargamente por ter ferido o seu pai? O lance aqui é o seguinte, quando você peca, qual é a sua preocupação? Saber como agir para as consequências serem menores, ou você simplesmente chora porque você entende que feriu o seu pai? Quando você peca, você feriu um estranho ou você feriu o seu pai? Quando você peca, você está preocupado com as consequências ou com o coração de um Deus que te amou primeiro, cara? Porque se a nossa preocupação é com as consequências, como é que eu faço para ninguém descobrir? Como é que eu faço para a igreja não ficar sabendo? Como é que eu faço? Significa que a gente está atirando num estranho. Mas quando a nossa reação é, pai, errei de novo, pai. Feri o seu coração de novo, pai. Entristeci o Senhor de novo, me perdoa. Eu não estou nem aí para as consequências, o que importa é que eu não quero mais ferir o meu pai. Quando a gente peca, qual é a reação que nós temos depois de pecar? E Jesus, ele dá dois exemplos aqui nesse texto. Primeiro ele diz assim, olha, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com o Pai. E ele diz assim, ó, quando vocês orarem, porque a forma mais profunda de relacionamento com Deus é a oração. Quando vocês orarem, ou
eu posso dizer, quando vocês se relacionarem com Deus, não seja como os hipócritas. Então, a primeira forma de se relacionar com Deus é como hipócrita. E o que são os hipócritas? Ele diz assim: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Então a oração deles é a fim de obter algo. Olha como é que é o relacionamento dos hipócritas com Deus. Eles se relacionam com Deus a fim de conseguir alguma coisa. Alguma vez na sua vida você já se sentiu usado? Quem aqui já se sentiu usado assim, alguma vez na vida? Tipo, alguém se relacionou com você, ficou perto de você e você percebeu que era só para conseguir alguma coisa. Alguém já tentou namorar sua irmã? E de repente o cara veio todo gente boa, te trazendo CD de PlayStation. Já se sentiu usado? Você já teve a sensação que alguém fingiu um relacionamento com você para conseguir algo? Isso é o relacionamento dos hipócritas com Deus. Eles, na ocasião, era comum líderes da religião judaica orarem nas esquinas e nas sinagogas. Imagina, o cara na esquina ficava orando ali, Senhor, Yahvé, e orando. Por quê? Porque passava um monte de gente e falava: meu Deus, esse cara é muito espiritual. Nessa época aqui, o barato não era ter carro. O cara que anda de carro com o braço para fora, assim, mostrando o carro dele. O barato aqui era quem era mais espiritual. Status nessa sociedade era quem era mais espiritual. Então eles não estavam orando porque eles eram apaixonados pelo papai. Eles estavam orando para obter uma imagem diante dos outros. E talvez essa não seja a nossa tentação hoje. Talvez para alguns pode até ser que seja essa tentação, mas para a maioria essa não é a sua tentação. Agora, o que é que você ama tanto que você está usando Deus para conseguir? Qual é o motivo por que você vai para o seu quarto, ou porque você ora, ou porque você vem aqui, ou porque você faz qualquer coisa na sua vida cristã? É para obter algo. Ele chama isso dos hipócritas. É quando eles fazem para ter algo. Agora, ele dá uma segunda categoria de pessoas. Ele fala dos pagãos. E os pagãos aqui não são ateus, ok? São pessoas que praticavam religiões paganistas. E esses caras oravam muito. Até hoje, nessas religiões pagãs, com vários deuses, eles oram muito. Eles passam horas lá no templo, ajoelhado às vezes em coisas que machucam. Eles fazem sacrifícios, eles fazem vários tipos de rituais. Por quê? Porque na cabeça deles, quanto mais eu fizer a minha oração, quanto mais tempo, quanto mais dolorido, quanto maior for o sacrifício, maior vai ser a aceitação de Deus. Eles pensam: se eu orar 1 hora, Deus vai ficar felizão comigo e vai me aceitar ou vai me responder de alguma forma. Então eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Qual é uma segunda forma de se relacionar com Deus? É uma relação de negócio. Eu penso: quanto mais eu trabalhar, mais eu vou receber. Quanto mais eu me dedicar, mais Ele vai gostar de mim. Quanto mais eu fizer, mais Ele vai me aceitar. É uma relação de negócios. E é muito doido porque nessa época, por exemplo, eles faziam muitas orações e sacrifícios em relação à plantação. Nessa época não se tinha muitas empresas, eram agricultores, eram os fazendeiros, as pessoas que tinham plantações. E de repente a plantação não dava certo. O que eles pensavam? Os deuses estão bravos com a gente. Choveu aqui muito forte, destruiu toda a plantação. Certeza que nós fizemos muito pouco sacrifício no mês passado. Esse mês nós vamos ter que levar mais coisas para eles ficarem mais felizes e mandar uma colheita maravilhosa para o mês que vem. Eles achavam que era uma relação de negócios. Eu vou fazer e Ele responde. Se eu não fizer, Ele vai ficar bravo e vai me punir. Gente, metade da igreja brasileira, eu sendo bonzinho, se relaciona com Deus pagão. Se relaciona a partir desse entendimento. Meu Deus, eu bati o carro. É por causa que eu não fui no culto domingo, certeza.
Tá vendo? Não deu dízimo, está gastando lá na farmácia. Ele está me punindo porque eu não fiz tal coisa. É um relacionamento de negócios. Bate o cartão aqui de domingo e você vai ganhar alguma coisa. Falta e é um entendimento de negócios. E aí ele diz: não sejam iguais a eles, porque vocês não são hipócritas e vocês não são pagãos. Quem somos nós, gente? Nós somos os filhos desse Deus. E filho tem um outro relacionamento totalmente diferente. Nós somos os filhos. Não sejam iguais, verso de número 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Seu pai te viu nascendo, seu pai te conhece, o seu pai te ama. Seu pai te ama. Então qual é o nosso relacionamento com Deus? É de pai para filho e de filho para pai. O que eu quero revelar para você nessa noite é que você é um filho amado de Deus e que você é uma filha amada de Deus, em quem o pai tem prazer em você. Aí você pode estar pensando: Douglas, você não sabe o que eu fiz no verão passado, ou nesse verão, ou ontem, ou hoje antes de vir para o culto, ou o que eu estou fazendo agora aqui, pensando mal da sua barba, em pecado no meio do culto. Douglas, você não me conhece. Como é que você pode afirmar que eu sou filho amado de Deus? Sabe como eu posso te afirmar isso? É que esse título de filho amado não é para quem fez alguma coisa certa, mas é para quem está em Cristo Jesus, porque ele era o único filho desse pai, mas ele veio e trocou de lugar com a gente. Ele se fez maldição e deu a filiação dele para todos aqueles que creem nele. Então eu não preciso saber o que você fez, eu só preciso saber: você crê em Cristo Jesus? Então você é um filho amado em quem o Pai tem muito prazer, porque Ele não te vê a partir dos seus pecados, Ele te vê a partir do sangue de Jesus na sua vida, cara. Ele te vê como Cristo. Ele está hoje te olhando aqui e te vendo como Cristo. E isso é muito importante, gente, porque o que você precisa compreender é que, primeiro, Deus, o Pai, não está bravo com você. Quem que teve um pai bravo? Levanta a mão assim. Só se ele estiver aqui, aí você não levanta. Tipo, não, o meu foi muito... Irmão, a maioria de nós tivemos uns pais bravos. Uns pais criteriosos. Meu pai era bravo, meu irmão. É bravo ainda. Na época que o meu usava um bigode ainda assim, meu, dava medo demais. E nós temos uma ideia de que nesse momento Deus está bravo com você. E quantas mensagens eu e a Val recebemos nas redes sociais dizendo: eu não tenho coragem de orar porque eu sinto que Deus não vai me ouvir, porque Ele está bravo comigo, porque eu fiz tal coisa, tal. Como se quando você não fez tal coisa Ele está feliz por causa do seu comportamento. Entenda uma coisa: Deus não está bravo com você. Por quê? Porque Ele derramou toda a ira dele sobre o Filho dele na cruz. Para quê? Para você ter acesso de volta a Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está sorrindo nesse momento a teu respeito. Deus nesse momento está de braços abertos, louco para te abraçar, cara. Isso que você cantou, Ele está disposto a fazer hoje. Não importa a sua vida, porque Ele não espera você mudar de vida para te abraçar, porque é o abraço dEle que vai fazer você mudar de vida. Porque enquanto você não compreender quem é o seu pai, você não sabe quem é você. Então Ele não vai exigir que você seja nada enquanto não comece a se relacionar com Ele. Porque é nessa relação com Ele que Ele vai te revelar quem é você, quem é Ele e o que é essa relação. Agora, essa relação, gente, segundo, não é automática. Essa relação não é automática, ok? É por isso que Jesus ensina a galera a orar. Apesar de estar falando com filhos,
filhos discípulos que já entenderam que são filhos, ele diz: quando vocês orarem, orem assim. Ele tem que ensinar a gente a orar. Por quê? Porque nós temos essa ideia do nosso pai biológico, nós temos essa ideia de que Deus está bravo com a gente, então nós precisamos renovar o nosso entendimento com essa oração do Pai Nosso, de que, cara, Deus está de braços abertos aguardando você ir para o secreto buscar Ele. Sabe quando você tirou um 10 e seu pai sabe que você tirou um 10? Você tem que entrar na presença dele assim. Porque para Deus você tirou 10. Porque Ele não olha para a sua nota, Ele olha para a nota de Cristo Jesus que foi imputada na sua vida, cara. E Jesus tirou 10. Ele trocou de boletim com você. Me dá esse boletim ensanguentado seu aí e toma o meu. Para Deus você é um filho exemplar. Porque Ele já te vê da forma que você vai se tornar e não no que você é hoje. Nessa sua confusão de identidade. Achando que você é igual ao seu pai biológico, ou você é igual a quem que te abusou, ou você é igual a alguém que te falou alguma coisa na escola, ou você é igual ao que seu coração fala. Você não é nada disso, você é quem Ele vai determinar que você seja. Seu pai. Então, não é natural. Portanto, é necessário uma renovação de mente e é necessário um esforço para estar na presença desse Pai. É necessário que diariamente você comece a desenvolver uma vida de oração. Gente, seria mais ou menos assim. Imagina que você morasse num orfanato durante 30 anos. Lógico que não é possível que você fique até os 18 lá. Mas imagina que você, com até 30 anos você estava no orfanato. De repente alguém chegou lá e adotou você. É natural sua relação com ele no outro dia. No outro dia você fala: papai, que alegria estar aqui na sua casa. E você já tira a roupa, tira o sapato e come as coisas da geladeira dele. Não! É necessário que a gente cresça nesse relacionamento com o Pai. O que eu vim dizer para você nessa noite é que o Pai te adotou, colocou você no nome dele e deu a herança toda para você. Agora é necessário crescer nesse entendimento. É por isso que essa vida de oração, essa vida de jejum nos muda, porque nós crescemos nesse entendimento. Agora, você precisa ir para a presença de Deus como um filho. Se você continuar indo como empregado, se você continuar indo como pagão, como hipócrita, essa relação só vai se tornar cada vez mais distante. Agora, se você for como um filho, diariamente entrar, e mesmo várias coisas te acusando na mente, você entrar e falar: não, Ele é o meu Pai, eu estou aqui pelos méritos de Cristo Jesus, eu estou aqui a partir do sangue de Cristo, eu estou aqui por causa da cruz, e por causa da cruz Ele me aceita, Ele me ama, Ele tem prazer na minha vida, Ele me vê como um filho amado. Se você todos os dias renovar seu entendimento, porque o que nós fazemos? Nós pulamos o Pai Nosso. Gente, é tão automático para a gente aqui o Pai Nosso, que a gente nem pensa nas palavras. Tipo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, nosso Deus, e aí a gente já entra no pão nosso, aí a gente já dá uma desacelerada. Pão nosso de cada dia nos dá. Porque o nos dá é a parte que a gente é especialista. Perdoa as nossas dívidas. Mas ela começa dizendo: Pai Nosso. Então não comece a orar sem antes meditar nessa primeira parte. Não acelere e comece a orar. Começa primeiro tirando um tempo e meditando sobre isso. Espera aí. Eu estou na presença do meu Pai. Eu estou na presença do Abba. Eu estou na presença do meu papai. Pensa um pouco sobre isso antes de você levantar a sua voz em oração. Se você começar a pensar sobre isso, por exemplo, você não vai mudar de voz para orar. Senhor Jesus. A gente fala até meio carioca quando vai orar assim, sabe? Se você pensar sobre isso, você não vai ficar tentando achar palavras bonitas para falar com seu pai, porque Ele é o seu Pai. Se você começar a pensar sobre isso, você não vai ficar repetindo as coisas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não, porque você entendeu que é uma conversa com seu Pai. Quando você senta com um estranho na mesa, você fica pensando: meu Deus, falo isso, não falo isso, posso entrar nesse assunto, não posso, ai, não vai ser indelicado falar isso, e não sei o quê, ai, não vou revelar isso sobre mim agora não, vou esperar ele me conhecer um pouco mais, tal. Agora, quando você entendeu que é o seu Pai, e que te vê em secreto ainda, porque nem o seu Pai daqui te vê em secreto,
que sabe tudo que você escreveu no WhatsApp, sabe tudo que você acessou naquele dia de madrugada, sabe tudo que você pensou. Como que é a conversa com um ser como esse? Então entenda, Deus não está bravo com você, porque Ele vai se relacionar com você a partir de Cristo Jesus. Então, nós somos adotados em Cristo Jesus. Uma outra mentira que há na nossa sociedade é que todos são filhos de Deus. Não. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos adotados em Cristo Jesus. Jesus nos deu a filiação dele. Então, se não for através de Jesus, nós não somos filhos de Deus, nós somos órfãos. Então, a nossa adoção como filhos, gente, é o escândalo da graça. Hoje eu estava vendo um vídeo antigo, talvez você até já tenha visto, ele se tornou até um viral assim, de uma mãe que ela está na delegacia e ela encontra o menino que matou o filho dela. E essa mãe está na delegacia e tá vários repórteres assim, e ela começa a falar o nome do menino, eu não lembro, e o menino está na frente dela, algemado e tal, e ela começa a falar com ele, e ela começa a dizer assim: eu te perdoo. O menino tinha assassinado o filho dela, e ele começa a falar: eu te perdoo, e na verdade eu estou orando por você, e você vai ser um grande homem quando você sair da cadeia, nunca mais cometa isso, olha nos meus olhos, você não deixou eu olhar no olho do meu filho antes de morrer, mas eu quero que você olhe nos meus olhos, eu quero dizer que eu te amo, e eu te perdoo. E essa mãe começa a falar, cara. Meu irmão, a graça é escandalosa, porque o que Deus fez não foi somente o que essa mãe fez. Sabe o que Deus fez? Deus foi até a delegacia, olhou para aquele que era culpado, e aqueles que eram culpados pelo sangue do filho dele, olhou para aqueles que eram culpados, olhou no olho deles e falou: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te amo. Mas ele foi além, ele ainda disse assim: e quero te adotar como filho. Deus desceu até a delegacia e adotou os assassinos. Deus desceu até o cativeiro e adotou aqueles que eram inimigos dele. Gente, você não fez nada para Deus para merecer a adoção como filho. Cara, era uma coisa inconcebível. A gente merecia a ira de Deus. Ele pegou, nos adotou e não vai nos dar a herança dele. É ilógico. A graça é escandalosa, gente. Sabe, se havia algo no ministério de Jesus, era revelar que Deus é Pai. Deus é Pai. Ele conta a parábola do filho pródigo e de um pai. Todas as orações dele, ele fala Pai. E ele tinha um relacionamento tão maravilhoso com esse Pai, que um dia Filipe falou assim: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Chegando no final do ministério, ele aborda Jesus e fala: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele não disse mostra-nos milagres, ele não disse mostra-nos teologia, ele disse: nós queremos esse relacionamento com esse tal de Pai, porque era a coisa mais impressionante de Jesus, a forma que ele se relacionava com o Pai. Todos os textos que Jesus ora, ele chama Deus de Pai, gente, todos. Pai, te agradeço por esses 5 pães e 2 peixinhos. Pai, diante do túmulo de Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou orando aqui só para eles ouvirem. Pai, 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 Pai. Se você olhar nos 4 evangelhos, tem um versículo que Jesus não chama Deus de Pai. Tem um versículo, que é Marcos, capítulo de número 15, verso de número 33. É o único versículo das Escrituras que Jesus não chama Deus de Pai. E aqui, em Marcos 15, ele está na cruz do Calvário, em seus últimos minutos. E Marcos escreve que ele olha para o céu e ele grita. E ele grita assim: Deus meu, por que me abandonaste? A angústia de Jesus não era simplesmente os cravos. A angústia de Jesus era ser abandonado por aquele que ele chamava
de pai. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento em que ele se sentiu órfão. Por quê? Porque Deus estava adotando todos nós naquele momento. Ele trocou de lugar com a gente, cara. Ele deixou de chamar o pai dele de pai, para que você hoje pudesse chamar o pai dele de pai. Ele desceu como unigênito, o único filho de Deus, mas ele subiu como primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, cara. Nós fomos adotados por esse papai maravilhoso. Ele é o nosso pai. Este é o seu pai. Se você quer viver isso que está no Sermão da Montanha, se você quer dar esmola, que a direita não veja o que a esquerda está fazendo, que você quer orar como um filho, se você quer jejuar como Jesus ensina, precisa fluir de quem você é, da sua identidade. Mas você só vai entender sua identidade se você descobrir quem é o seu pai. O pai quer um relacionamento profundo com todos nós. Da parte dele ele já fez, agora é a nossa. É a nossa resposta à paternidade de Deus.